Olá, meu povo, olá, minha gente, povo de Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E o tema de hoje é só conversar com a rocha. Esse é o nosso tema de hoje. E nós vamos ouvir um hino com o pastor Edmilson e a esposa Mãe Iraci. E após o hino, após a palavra, a oração da fé vai abençoar a tua vida, para você ter um ótimo dia. Vamos lá. Perto desta vida, em completa sequidão, Cristo está a sua vida e também seu coração. Mas contempla lá na frente da montanha existe paz, onde manam águas vivas em profundo manancial. Canta conosco. Vem as águas, vem as águas. Se você está com sede, vem beber. Siloé, onde Deus visita as águas e contempla a sua fé. Esta água é milagrosa, esta água tem poder. Venha logo a estas águas que Jesus tem pra você. Vem as águas, vem as águas. Se você está com sede, vem beber. Vem as águas, vem as águas, águas vivas que Jesus tem pra você. Tem um cântaro na fonte à sua disposição. Este cântaro está ao alcance de sua mão. Esta água é milagrosa, a palavra é fiel. Esta água vem da fonte e a fonte está no céu. Vem as águas, vem as águas. Se você está com sede, vem beber. Vem as águas, vem as águas, águas vivas que Jesus tem pra você. Vamos só mais uma vez juntos. As águas, vem as águas. Se você está com sede, vem beber. Vem as águas, vem as águas, águas vivas que Jesus tem pra você. Pra você. Amém. Amados e preciosos irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja convosco. Irmãos,
houve um dia que mudou toda a história do homem na terra. Inclusive para nós, mudou até o nosso calendário, né? Aquele dia no Calvário, não houve um dia como aquele. E eu posso dizer que 3 grandes coisas aconteceram naquele dia. Primeiro, Abraão não teve mais que peregrinar através das terras, procurando uma cidade. Porque ele procurava uma cidade. Nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou em cabanas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele, na mesma promessa, porque buscava ou esperava, dependendo da tradução, a cidade que tem fundamentos, o qual o artífice e construtor é Deus. E ele alcançou, porque em Mateus 27, a partir do verso 50, nós vemos a ressurreição de Abraão, claro, com os demais santos. E Jesus clamando, outra vez em grande voz, rendeu o espírito. E fendeu a rocha, tremeu a terra, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. E eles foram levados para o céu. Salmo 24, do 7 ao 10. Ali você vê um diálogo entre os que queriam entrar e os que já estavam dentro. Levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Perguntam os que estão dentro aos de fora, que queriam entrar. O Senhor forte e poderoso na guerra, mas o portão não abriu. E novamente os de fora, querendo entrar, claro,
torna a dizer: levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Novamente a pergunta: quem é este Rei da Glória? Aí eles respondem novamente: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, os portais se abrem e entram aqueles santos do Velho Testamento. Um deles era Abraão, Sara, José, Jacó. Entram alcançando assim aquela cidade. Agora, isso foi porque Abraão esperava. Agora, tem algo aí mais interessante ainda. Ele comprou um terreno para um cemitério na terra prometida. Você vai ver Jacó pedindo para ser enterrado lá, José para levar os seus ossos, porque a tipologia não falha. A promessa para Israel foi uma terra. A promessa para nós é o Espírito Santo. Eles, sepultados na promessa, na terra prometida, se levantaram dos mortos. E nós temos que morrer em Cristo. Isto é, terminar a nossa carreira como Paulo terminou. Segunda carta a Timóteo 4, a partir do verso 6. Já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então nós temos a segurança de que, se terminar a nossa carreira antes do arrebatamento, estivermos em Cristo, nós seremos também ressuscitados. Romanos 8, versículo 11. Se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, aquele que ressuscitou a Jesus também vivificará nossos corpos mortais pelo seu Espírito. Se estivermos vivos na peleja, Romanos 8, 22 e 23, porque toda criação geme e está juntamente, e nós gememos juntamente com eles, aguardando a adoção. Aliás, nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Maravilhoso isso.
Promessa para Israel uma terra, promessa para nós o Espírito Santo, o nosso selo que sela a nossa alma para o dia da nossa redenção. Aos Efésios capítulo 4, versículo 30. Então, Abraão não teve mais que procurar por uma cidade. O pecador não tem que temer mais. Ele não tem que estar preocupado mais se ele pode ser salvo ou não. Não importa a situação que ele esteja. Não importa. A única coisa que ele importa é ele querer ser salvo. Porque aqui, o ladrão da direita, em Lucas 23, né? Ele desejou ser salvo. Ele sabe que e a condição dele era uma condição terrível. Mas não importa a condição. Você pode ser um drogado, viciado nas piores drogas que existe. Você pode ser um adúltero querendo se libertar, um mentiroso, um alcoólatra, um homem querendo honrar a família, mas não consegue. Você pode ser um salvo e uma nova criatura em Cristo. O ladrão da direita não tinha mais chance, mas ele conversou com Cristo. Lucas 23, 42 e 43. Ele repreendeu o amigo de cela, não sei se era amigo de bagunça, né? Que eles mereciam, mas Jesus não. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus abriu a boca e disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, o pecador não tem que se preocupar mais. Tem gente que diz assim: não, para mim não tem jeito. Para mim não tem jeito. Tem sim. O diabo faz a pessoa, ele influencia a pessoa a cometer os piores erros da vida. Depois ele mesmo vem e diz que para você não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. Porque se você está querendo um jeito, é porque a tua alma está clamando, está desejando, está aspirando, está ávida por uma mudança de vida. E nós temos o grande apelo de Jesus, o grande chamado de Jesus. Mateus 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave.
Então, olha a grande permuta que ele faz. Todo esse fardo de destruição que o diabo pôs nos ombros do ser humano, Jesus disse, passa para cá. Porque todo esse fardo é por causa do pecado. E ele faz a grande troca, a grande permuta. Passa para mim seu sofrimento, seu fardo. E eu te dou o meu espírito. É esse espírito que traz paz, que traz o amor, que traz o gozo de um cristão, que dá a ele a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. É o fruto do Espírito Santo. Então, não tem mais que se preocupar. Tem gente que vê a coisa tão terrível que vai para até o suicídio. Não faça isso. Há uma mão amiga que pode te segurar, de te arrancar desse poço, te arrancar dessa situação. Então, o pecador não tem mais que se preocupar se ele pode ser salvo ou não. O enfermo não tem mais que se preocupar se ele pode ser curado ou não. Tanto para o pecador, tanto para o enfermo. Por quê? É como que eu diria, com a mesma bala, mata-se duas caças. É difícil, né? Mas o Calvário foi esta bala que destrói tanto o pecado como também a doença. Isaías 53, verso 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então está aí, ó. Paz, salvação, paz com Deus. Mas aquele sofrimento de Cristo sarou as nossas enfermidades. Portanto, nem suas elas são mais. Ele já levou. Você só tem que falar conforme a palavra. Ah, está me doendo a minha coluna. Está doendo. Correto? Mas esse bico de papagaio não é seu. Se você disser que é seu, você está na contramão da Bíblia. Mas se você falar que não é seu, ele vai sair. Porque não é seu. Ele já foi levado. Aleluia. Então, no Calvário, ele levou tudo isso. Ele pagou o preço do pecado. E Deus nos deu, após isso, os poderes de seu Espírito, lá no Pentecostes, para vivermos na terra uma vida de vitória, viver triunfantemente sobre todas as coisas, e apenas nos pede para crermos nisso.
Aleluia! Só isso. É somente crer. É Deus em simplicidade. É somente crer. Tudo é possível para aquele que crê. Agora, vejam bem. Lá em Êxodo, parece que o 17, o versículo 6, nós temos o povo murmurando e Deus falando para Moisés ferir a rocha. Lá em Horebe. Ferir a rocha. E desta rocha sairia água para saciar a sede dos israelitas que estavam no deserto. Em Números 20, lá pelo verso 5, 6, 7, 8, houve uma manifestação contra Moisés e contra Deus, novamente. E pedindo água. E Deus manda Moisés reunir o povo e conversar com a rocha. Falar com a rocha. E a rocha daria água novamente. Gente, lidar com o povo não é fácil, não. Moisés era o homem mais manso da terra. Ele chutou o balde aquele dia. Ele ficou nervoso, só que custou caro para ele. Não compensa a gente explodir. Não compensa não. A sua pressão escapa, depois vem uma pressão ainda maior. Porque deixar a pressão escapando dessa maneira, explodindo, agindo precipitadamente, você faz coisas que você mais tarde vai se arrepender. Então a maneira de deixar a nossa pressão escapar está lá em 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, é falando com a rocha e não nervoso, bravo. E Moisés pagou um preço por aquilo, porque ele feriu a rocha outra vez, quando era para falar com ela. E essa rocha nós sabemos que é Cristo. Primeira carta aos Coríntios 10. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E também beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo. Então, os poderes do Espírito Santo foi nos dado para viver triunfantemente sobre todas as coisas. E a forma de obter isso
é falando com a rocha, conversando com Deus, conversando com Cristo, é orando. Nós temos a promessa que tudo quanto pedirmos, no nome dele, ele nos concede. São João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 1 João 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se cremos e se sabemos que ele nos ouve, em tudo que pedimos, cremos que receberemos as petições que lhe fizemos. Marcos 11, 24. E tudo quanto pedirdes orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. Então, hoje, não é ferir a rocha está sendo ferida pelos credos, pelos dogmas, Cristo sendo crucificado pela segunda vez, sendo transpassado por doutrinas de homens. Mas o que ele fez no Calvário é eterno. Hebreus 9, versículo 11 e 12. Uma eterna redenção. Agora é só conversar com a rocha. O cego de Jericó conversou com a rocha. Jesus passando ali pela última vez. E onde ele passava, uma multidão seguia. E o ceguinho era cego, mas não era surdo. E ele ouve aquele barulho. Quem que está passando? Jesus de Nazaré. E eles conheciam a fama de Jesus. E conhecendo a fama, ele sabia. Ele pode resolver o meu problema. Ele pode me dar a visão. Ele pode me abençoar. Então ele começou a clamar a rocha. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele ficar quieto, mas ele não ficou quieto, ele continuou e aumentou a sua voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda alguém chamá-lo e ele foi levado até o mestre. E Jesus disse: o que queres que eu te faça? Que eu veja. Então vê. É que as pessoas hoje têm vergonha de clamar. Eles têm vergonha de se lançar em terra, pedindo misericórdia, clamando a Deus. Mas o ceguinho não teve vergonha, não. Ele queria a sua bênção. Ele queria a sua visão. Ele queria uma visão porque o cordeiro que o guiava, ele havia sacrificado. Mas Deus proveu um cordeiro diferente para ele. Aleluia, aquele cordeiro o guiava. Esse cordeiro deu a visão de volta, não precisando mais ser guiado, tatear a parede, tatear os muros. Aquele cordeiro tirou das trevas. Tem muito cego espiritualmente, precisando sair das trevas espirituais
e vir direto para a luz da palavra. Aleluia, aquele leproso, quando Jesus entra em Cafarnaum, o leproso vem e diz: mestre, se tu quiseres, podes me fazer limpo. E Jesus disse: eu posso ser limpo. Coisa fácil para ele. Fala com a rocha. Você está precisando de uma porta de emprego? Conversa com a rocha. Você está cansado. Você está exausto. Seus nervos à flor da pele. Você quer uma calma. Você quer uma água. Água da rocha. Você quer uma água que produz alegria. Você quer uma água que produz cura. Você quer uma água que produz paz. Você quer uma água que produz um novo entendimento para a sua vida. Você quer uma água espiritual. Você quer uma água poderosa. A rocha tem água da vida. A rocha tem água e ela não precisa mais ser ferida. Sim, é só conversar com ela. Fala sobre a tua família. Fala sobre o teu filho que está nas drogas, que está no mundo. Fala que você quer um emprego. Fala que você quer ser curado. Fala que você quer sair dessa depressão. Fala que você quer vencer essa ansiedade. Aleluia. Porque 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita. O cristão não tem que estar abalado por causa de problemas. Aleluia! Nós temos uma âncora. Aleluia! Você está cansado, você quer nesta manhã um renovo espiritual? Sansão cansou. Ele matou 1000 filisteus com uma queixada fresca de jumento. Juízes capítulo 15. Sim, ele cansou. Cansou e, no entanto, entrou numa caverna. E naquela caverna, cansado, pensando assim: se eles voltarem com mais gente, eu estou tão cansado que eu não vou dar conta de vencê-los. Preciso me recobrar. Eu preciso vencer. Então vejam aqui, ó. Vejam. Então, e aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. Está entendendo? E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Você que tem vencido até agora, você que pode dizer assim: Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor, mas eu estou cansado, o nervo à flor da pele, eu estou depressivo, eu tenho cicatriz de batalha. Então fale com a rocha, clame para a rocha, clame a Deus, peça uma água espiritual que mata a sua sede, que te renova espiritualmente, que te dá força, que te dá ânimo, que te dá autoridade para falar e aquilo vir a acontecer. Fala com a rocha nesta manhã.
Jesus Cristo te abençoará. Somente creia. Aleluia. Nós vamos falar com ela agora, com a rocha, com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família. Pelo irmão Basílio e família. Por minha nora Gabriele Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. Irmã Joyce Salles, peço oração por toda a minha família. Irmão Moisés, peço oração em favor dos meus 3 filhos, por mim e por toda a equipe de trabalho. A irmã Silvana Silvestre, peço oração para que Deus me abençoe, que eu consiga vender meus artesanatos. A irmã Bruno Ferreira, peço oração em meu favor. A irmã Glauciane Nunes, peço oração em favor de meus filhos, Caleb, Moisés, Suzana e Priscila, também por minha nora Débora, Lara, meu genro, Bruno, que Deus dê saúde e restauração espiritual. Peço oração por mim, que Deus me dê vitória. Deus sabe o que meu coração deseja, que Deus me encha com o seu espírito. Irmã Lloyd Medrado, peço oração por minha família. Walter, peço oração por mim, por minha família. Pedro Silva, oração por minha família. Marcos, inclua, por favor, meu nome na oração. É o Marcos, de Ribeirão Preto. A irmã Sandra, peço oração por libertação do álcool e companheiros de cachaça de meu marido. E oração pelo irmão Vinícius e a irmã Ana Lídia, Leia e Jonatas, Ana Laís, Gustavo e Sara, João Carlos e Débora, Tereza, Alda e família, e Rubens, Claudelânia e Anísia, Claudinei, Leandro e Lúcia, e seus cônjuges e família. Ana Enaque, Ana Ruth Lemos dos Santos, Gabriele Cristina dos Santos, Bruno Fontes, Josué Micaías, Lindinalva Lemes, Dário e Elisalma Irapuã e Sandrelli, Tamires e Cristiane, Ronaldo Bezerra dos Santos, Sandra Lemes de família, Aparecida Lemes de família, João Lemes de família, Elisângela de Oliveira e família, Maria de Oliveira e família, Cristiano Lemes de família, Pedro Lemes de família, Antônio Lemes de família, José Maria Lemes de família, Gabriele Cristina e família, André Vinícius dos Santos, Ana Ruth Lemos dos Santos, Tatiane filha, Márcio, Márcia e Valdinei, a irmã Nilza, que pede também pela Beatriz, Rosana, Silvana, Silmara Piva, Lucas Piva, Nauíla Piva, Júlio César Piva, Nadir Piva, lá de Alta Floresta. Vamos falar com o nosso Pai. Pai poderoso, em o nome do Senhor Jesus, me aproximo desta rocha, rocha das eras, pedra de ajuda, rocha que para muitos é escândalo e para nós é revelação. Eu coloco na tua presença todos do caderno de oração, cada família, para que o Senhor olhe com todo amor, com todo carinho, para as vidas
estão precisando hoje de um renovo espiritual. Das famílias que estão perdendo o cônjuge, perdendo a atração um pelo outro. O diabo tem se infiltrado. E eu estou pedindo por eles, sobre seus negócios, uma bênção para a família em geral, Senhor. Senhor, abençoando cada ponto. Também peço, Pai, pela família da irmã Petra, Walter, Lloyd Medrado, a Sandra, que sofre com o marido alcoólatra e sempre tem um cachaceiro para andar com ele, levando sempre para o lado oposto. A família da irmã Glauciane Nunes, irmão Bruno Ferreira, precisando, Pai. É como um animal ferido, buscando a água, como o servo brama pelas correntes da água, quando ele está atirado, ferido. Ele sabe que se alcançar a água, ele foge dos seus caçadores. Ó Deus, e esta água para nós, feridos pelo diabo, às vezes até esfriados, a nossa fuga é para a água da vida, é onde nós podemos escapar. A irmã Joyce também, que luta com o esposo, Pai, é um bom homem, é uma pessoa boa, é um irmão, mas que sofre também, aprisionado pelo diabo. Senhor, a família do irmão Fábio, que ora pelos irmãos do Rio de Janeiro, Pai santo e poderoso, eu entro, Pai, na tua presença, para que o Senhor estenda a mão também a favor da irmã Nadir Quirino, da família do irmão Silas, do irmão Santos Rabelo, Pai. Oh Deus, que essa doença chamada ELA seja destruída, Senhor. Que o câncer seja destruído, abençoando o irmão Alfredo, abençoando também a irmã Desirê, que está internada. É uma doença semelhante à do irmão Santos. Mas, Pai, Deus, nós oramos, falamos com a rocha, que saia a água da cura, a água da libertação dos vícios, das drogas, a água que traz ao cônjuge uma atração, um reconhecimento, um respeito um pelo outro. Ó Deus, água que mata a nossa sede espiritual. Senhor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, abençoa, liberta, cura e concede um dia abençoado de vitória. Anima, Senhor, os teus filhos desanimados, enclausurados em depressão, desânimo, ansiedade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para aqueles que têm comércio, aumente a clientela deles, para aqueles que trabalham autônomo, que mais clientes venham para a sua carteira. Em nome de Jesus Cristo, Pai,
e batiza com o Espírito Santo, renova as suas vidas, derrama aquele fogo, Senhor, aquele poder, Senhor, que alavanca o crente que está lá para baixo, ele sobe com asas como de águia, aleluia, nas alturas santas, e olha os problemas de cima para baixo, não mais de baixo para cima, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos 50 conexões, uma média aí de 63 irmãos. Em Limeira, a irmã Joyce Salles. Que Deus te abençoe, minha irmã. Você vai vencer, viu? Confia. Irmão Isaac Martins, irmão Cícero e a irmã Madalena. Em Tupã, irmã Miriam, irmão Moisés, irmão Sérgio, irmão Valdirene, irmã Irene Família, irmão Alfredo e a irmã Marisa. Manduri, irmão Nelson e a irmã Cláudia. Marília, Adão e Maria e a irmã Bárbara. Queiroz, João e a irmã Silene. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Birigui, Silvana Silvestre, Cantagalo, Paraná, João Lamaga. Uberlândia, Minas Gerais, Glauciene Nunes. São Bernardo do Campo, irmão Bruno Ferreira. Minas Gerais, José Figueiredo. Olímpia, Rose Dornelas. Osasco, Antônio Machado. Lins, irmão Walter. Itaí, Pedra Silva. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Elisalma, irmão Dário. Noêmia Guimarães e Eni Guimarães. Placas no Pará, Janete Jarenco. Ribeirão Preto, irmão Marcos. Wagda Rezende. Uma Wagda Rezende contou um testemunho recentemente, eu esqueci de ler. A filha que não falava voltou a falar. Aracaju, Sergipe, irmã Sandra. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Pirapozinho, Leandra Góes. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Verres, Maria Luzinete. Medina, Minas Gerais, Maura Chaves. São José dos Campos, a irmã Lúcia e família. Aqui, ó. Pastor, para a honra e a glória do Senhor Jesus, depois de 45 dias que a Isabela estava sem voz, ela recebeu a cura. Os médicos não encontrou nenhum tipo de infecção, nem caroço. O último QR, levei ela ali, decidi, vou passar nenhum tipo de remédio, porque não deu nada nos exames. Mas Jesus sabia o que causou e a curou. Ela, estamos muito agradecida. Deus continue abençoando, recompensando por tudo. Aí está, você faz parte disso, meu irmão. Sempre ora conosco nesse momento de fé. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom.